as dificuldades e distúrbios da matemática, da aprendizagem da matemática. Você conhece, sabe como avaliar uma queixa de dificuldade de aprendizagem na matemática? Se você não sabe e quer saber, fica comigo nesse vídeo que eu vou te dizer como identificar quais são as dificuldades e os distúrbios de aprendizagem para a aprendizagem da matemática e como avaliar. Quais são os instrumentos, quais são os testes que eu posso aplicar para avaliar esse tipo de distúrbio, esse tipo de dificuldade. Fica comigo nesse vídeo até o final, que é muito importante o que eu vou dizer no final. Fica comigo para você aprender. Olá, eu sou a Isabel Ferreira, eu sou terapeuta da aprendizagem, consultora de carreira, supervisora e mentora de psicopedagogos e neuropsicopedagogos. E eu vim hoje conversar com você aqui, que é psicopedagogo, que é neuropsicopedagogo, que está começando, iniciando seus atendimentos. Ou você que também já tem algum tempo, mas ainda não sabe, ainda não entende como avaliar e o que são as dificuldades e os distúrbios, transtornos da aprendizagem para a matemática, com prejuízo na matemática. Então, no DSM-5, ele tem uma classificação e a gente vai falar agora, eu vou falar agora aqui, que eu separei, fiz uma estrutura aqui para dizer para vocês exatamente como funciona, o que é a dificuldade da aprendizagem com prejuízo na matemática e o que é o distúrbio de aprendizagem com prejuízo na matemática. Então, são duas formas de você entender como que aquela criança, aquele adolescente, aquele paciente, ele tem a dificuldade na matemática, né? Então, vamos lá. No final, eu vou falar como é que você vai avaliar. Primeiro eu vou dar o conceito, depois eu vou te dar como você vai avaliar. E ainda vou colocar alguns testes para você saber, que eu sei que você gosta. Você que tá aí gosta muito que a gente coloque fale sobre os testes. Teste padronizado, teste qualitativo. Então fica até o final, que é no final que eu vou falar dos testes, tá bom? Nas dificuldades de aprendizagem da matemática, pode ser que aconteça isso. Isso são dificuldades. Eu já falei em vídeo aqui no canal a diferença entre dificuldade e distúrbio, né? Então você vai lá, se você quiser saber com detalhes sobre isso, que é a diferença entre dificuldade e distúrbio de aprendizagem, você vai lá nesse vídeo, eu vou deixar no final do vídeo para você ver esse vídeo, tá bom? Então vamos lá. As dificuldades podem ser ansiedade matemática, medo ou desconforto em relação à matemática, prejudicando a confiança e o desempenho. Então, é aquele aluno, né? A gente geralmente fala de aluno, né? Porque eles estão na escola, geralmente. Então, o aluno que tem ansiedade, que tem medo da matemática. Ai, matemática é difícil, tem que fazer cálculo e tal. É ansiedade. Lacunas no ensino. Ensino insuficiente ou métodos pouco eficazes podem criar barreiras no entendimento de conceitos de matemática. Isso aí é quando, por exemplo, a gente quando era pequena, a gente lembra muito de professores que ensinavam muito mal, né? A gente sabe que tem professor que ensina muito bem, que eles são maravilhosos, que você tem honra realmente de ter passado por eles e tal. Mas tem os professores que não foram muito bacanas e eles têm algumas metodologias diferentes, que não são assim, boas para você entender. Então, isso aqui, lacunas no ensino, é como se tivesse realmente lacuna. Pronto, nessa parte aqui do ensino não foi muito bom. Então, a criança não aprendeu bem por conta do tipo de ensino, o professor, a escola, algumas coisas que aconteceram no percurso do caminho, tá certo? Fatores emocionais e sociais. Isso aí fica meio óbvio assim, né? Que os fatores emocionais e sociais, fatores emocionais, às vezes a criança não tá muito bem, de saúde, ela não se alimenta bem, não tem um sono muito bom, dorme tarde, acorda muito tarde, tem que trabalhar, vários fatores. Além de emocionais e sociais também, a gente sabe que tem crianças também que tem uma condição social mais baixa e precisa trabalhar, além de estudar. Então, assim, essas questões também são consideradas como dificuldades de aprendizagem. As dificuldades de atenção. Quando você não está muito focado no que está aprendendo, geralmente acontece isso, a dificuldade na aprendizagem da matemática. No caso, precisa estar lá para prestar atenção nos cálculos, na orientação do professor. E às vezes a criança tem uma dificuldade na atenção, não por ter um TDAH, mas dificuldade de atenção por algum motivo. Às vezes a criança está com fome, está com sono, tem algum motivo que não seja um TDAH, que pode estar gerando essa falta de atenção, tá certo?
Então, essa é a parte das dificuldades de aprendizagem para a matemática. Agora a gente vai falar dos distúrbios de aprendizagem em matemática. Os distúrbios de aprendizagem na matemática têm base neurológica e requerem intervenções específicas. Então, na dificuldade de aprendizagem é uma questão mais ambiental, social, né, emocional, então é uma parte mais externa, né, exterior, externa. Já a dificuldade de aprendizagem para a matemática, distúrbios e transtornos, é uma dificuldade neurológica. Os distúrbios de aprendizagem com prejuízo na matemática podem ser a descalculia, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, transtorno de processamento visual e espacial, a dislexia, deficiência intelectual, transtornos do espectro autista, TEA, transtorno do processamento auditivo central, TPAC, e a disgrafia. Vou resumir cada um deles aqui para você entender por que eles são distúrbios de aprendizagem para a matemática. Na descalculia, o que é que acontece? É um transtorno específico que afeta a compreensão de números, cálculos e conceitos matemáticos. Já o TDAH afeta a concentração, planejamento e execução de cálculos. A impulsividade também pode levar a erros e etapas do raciocínio matemático. Já o transtorno do processamento visual e espacial também é um distúrbio ligado à matemática, que é uma dificuldade de interpretar informações visuais como gráficos, tabelas ou a organização espacial de números. Então, a gente sabe que na matemática tem números, tem gráficos, né, tem a estatística. Então, esse transtorno do processamento visual e espacial, ele existe, está no DSM-5 e ele pode ser um dos distúrbios para a dificuldade da matemática. A dislexia também pode interferir na leitura de problemas matemáticos e na compreensão de símbolos ou termos escritos. Então, muitas vezes existe o raciocínio lógico e existe a interpretação dos problemas, e aí a dislexia, ela vem ali prejudicando aquela escrita na matemática, aquela leitura dos números, leitura mesmo do número, do numeral, o número romano, que embaralha a letra. Então, assim, a dislexia pode ser também um distúrbio da matemática, que pode prejudicar o raciocínio matemático e a aprendizagem da matemática. Deficiência intelectual. Deficiência intelectual impacta a capacidade de entender conceitos matemáticos abstratos. E o TEA, né, pode haver dificuldade em interpretar problemas contextualizados ou em lidar com conceitos abstratos também. E o transtorno do processamento auditivo central, o famoso TPAC, afeta a compreensão de instruções verbais relacionadas a cálculos e problemas matemáticos, ok? E a disgrafia. Imagina que a disgrafia a gente pensa que é só na parte de linguagem e leitura, né? Mas não. Porque a disgrafia é o seguinte, dificuldade em registrar cálculos de forma clara e organizada, levando a erros, ok? E agora vamos falar sobre a avaliação. Como avaliar? Quais são os testes que você pode utilizar para avaliar os transtornos, dificuldades da aprendizagem na matemática, com prejuízo na matemática. Eu vou falar aqui alguns testes, esses que eu vou falar, vou colocar na descrição. Todos, de um por um, do jeito que eu falar aqui, tá bom? Preste atenção que eu vou colocar lá na descrição. Mas, primeiro eu vou falar aqui, alguns eu vou colocar, tá? Outros vai ficar só no vídeo, porque senão você não presta atenção no meu vídeo e vai lá ler a descrição. Então eu vou colocar alguns lá na descrição, mas o que eu falar aqui é o que você vai salvar por aí. Tá, é o TAM, Teste de Avaliação de Matemática, que avalia habilidades específicas de cálculo, resolução de problemas e compreensão de conceitos matemáticos, indicado para crianças e adolescentes. O Teste de Desempenho Escolar, o TDE, famoso TDE. TDE você já sabe, né? Inclui o subteste de matemática para avaliar habilidades básicas como operações aritméticas e compreensão de números. Aí vem a bateria Wodku Johnson, que avalia, esse nome aqui eu vou colocar lá na descrição para você entender. Avalia habilidades acadêmicas, incluindo subtestes específicos para cálculo, raciocínio matemático e influência em matemática. Todos esses testes avaliam a compreensão lógica e matemática, tá ok? PROCOMPAL, Protocolo de Compreensão de Problemas Aritméticos e Lógicas.
avaliação qualitativa da compreensão de problemas matemáticos com foco em estratégias de resolução. Bateria de provas operatórias de Piaget, a nossa famosa provas operatórias. Aí você sabe o que ela avalia, né? Então, avalia o desenvolvimento do pensamento lógico-matemático com base nos conceitos piagetianos. A nossa famosa provas operatórias. Nós temos assim também o teste Stroop de cores e palavras, que ele serve muito para avaliar. Mede controle inibitório e atenção seletiva, habilidades importantes para evitar erros em cálculos. Então é um teste muito bom, muito importante. Torre de Londres, Torre de Hanoi e o nosso cubo de Corse também são instrumentos para avaliação. Tem uma bateria também que é muito importante, bateria de aferição de competências matemáticas. Esse teste é um combo de testes, né? Esse é específico só para avaliação da matemática, avaliação da matemática, tá bom? Então é isso. Outros testes eu vou deixar na descrição do vídeo também. Esses aqui são os principais. Então outros eu vou deixar na descrição do vídeo. O importante, então vamos lá. O importante você entender é que existem as dificuldades na aprendizagem, você vai fazer sua avaliação e a queixa, se a queixa for em relação ao prejuízo na matemática, meu filho ele não consegue aprender a matemática, ele não sabe raciocinar, ele não aprende os números, ele tem tantos anos, ele não sabe os números, ele não conhece forma geométrica, ele se atrapalha nos probleminhas. Então assim, várias queixas vão aparecer para você avaliar. Você vai ver primeiro, você vai avaliar se isso ali é uma dificuldade de aprendizagem, porque você vai fazer uma anamnese, você vai ver a rotina da criança, acompanhar, falar para os pais e ver tudo isso, todo esse histórico. Então aí é um teste qualitativo para você entender tudo isso. Então, você avalia e pode ser que seja dificuldade de aprendizagem, como eu já falei aqui alguns, para você saber. Já de distúrbio de aprendizagem, já é um problema neurológico. Se aparecer, se você ver e você fizer seus testes e você vai descobrir que tem um distúrbio, um transtorno na aprendizagem, aí você vai lá no DSM-5 e vai estudar e ver a parte matemática, que você precisa ter o DSM-5 na sua mesa ou no seu computador, para você saber. Porque com os critérios você vai saber como é que você vai fazer a sua avaliação e escolher os testes. Prestar muita atenção na idade dos testes. Você pode também fazer teste fácil, assim. Eu mostrei esse daqui, ó. Isso aqui é um teste, isso aqui é um jogo, é um brinquedo, né? É um material pedagógico que você pode utilizar. Então você pode utilizar também jogos e brinquedos para avaliar a parte matemática. Fazer uma conta simples, colocar em cima da mesa fichinhas, pedrinhas, pedir para a criança contar, fala um problema fácil, vai falar um problema para ele, um problema simples, aí pede para ele tirar, somar, diminuir, tirar, colocar, multiplicar, dividir, coloca isso na mesa e vai fazendo também esse tipo de teste, que você consegue também fazer a sua avaliação. Não só com instrumentos padronizados, mas você pode fazer essa avaliação também de forma qualitativa. Lógico que você pode fazer padronizado também, mas preste atenção, como eu falei, na idade e nos scores da idade, para saber se você consegue avaliar de acordo com a idade aquele teste padronizado. Dá uma olhada lá. Distúrbios de aprendizagem com prejuízo na matemática, DSM-5-TR. Dá uma olhada lá para você entender melhor quais são esses transtornos. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, já sabe o que é que faz, né? Curte, comenta, compartilha com alguém que você acha que deve saber dessas informações, para o YouTube entregar mais esse conteúdo, esse vídeo. Comenta se você tiver alguma dúvida, ou se você gostou, qualquer comentário para mim é válido, tá certo? Então, espalhe esse vídeo, curte, compartilha e comenta. E eu vou deixar aqui no final do vídeo também mais vídeos para você assistir, para você acompanhar esse canal, tá bom? Um beijo grande para você e até o próximo vídeo.